que é o tal do futebol puro? Em termos de futebol puro, acredito que não foi melhor que eu. O Neymar, talvez. Aprendido por meio de jogos. Aprendizado através do divertimento e das brincadeiras. Pontos de vista causa divergências de análise e interpretação do jogo. Distanciando muito o lúdico do que de fato é empírico e praticado dentro das quatro linhas de trave a trave. Eu quero ganhar o jogo, é o Cristiano. Eu quero ver futebol lindo, é o Ronaldo. Drible era a magia do futebol. Futebol jogado ou futebol puro, um caso recente. A world record bid of 80 million pounds. Whatever, the absolute peak of his powers. Este vídeo é a parte 3 de uma minissérie com 3 episódios sobre a discussão do que é futebol arte. Se você ainda não assistiu às outras duas, eu recomendo que você clique aí em cima e assista para depois vir assistir esse episódio aqui. Mas é uma recomendação e não uma obrigação, pois como essa minissérie não tem uma continuação direta entre os episódios, você pode assistir em ordem aleatória. Em todo caso, neste episódio será utilizada a mesma lógica dos anteriores, encerrando uma série de 3 vídeos que questionam a maneira como se percebe e se entende o futebol. Maneira essa embasada em geral por melhores momentos, opiniões prontas ou falta de percepção do jogo como um todo, além de ver apenas onde está a bola. A vontade de ter e expressar opiniões parece ser mais necessária do que entender do que se fala e até do que realmente se divertir com algo que se gosta. Resumir toda a problemática do jogo à ausência de um jogador ou característica específica é realmente simplório, como foi visto nos vídeos anteriores, ou até mesmo resumir habilidade ou qualidade técnica apenas a drible ou jogadas plásticas. No entanto, hoje a abordagem vai além do culto ao lúdico, ou do que se pode tratar ter mais ou menos talento. Existe outro fator que influencia na percepção de uma partida, um fator bem pertinente à maioria dos fãs de futebol, principalmente daqueles que cresceram depois do final dos anos 90 e meados dos anos 2000, os jogos de videogame. No início dos anos 2000, os jogos mais populares eram FIFA e o PES, também conhecido na época como Winning Eleven. Numa época muito anterior ao acesso à internet em massa, não era fácil acompanhar os jogos das temporadas europeias, e aqueles que queriam assistir tais jogos internacionais deveriam contar com transmissões pontuais na rede aberta ou ter TV por assinatura, o que era um privilégio para poucos. Portanto, acompanhavam um recorte pequeno se compararmos com a grande disponibilidade dos dias atuais, onde é preciso escolher a dedo os jogos a se assistir, conseguindo assim acompanhar todos os times e jogadores possíveis e da preferência de cada um. Em contrapartida, os jogos de videogame eram bem mais acessíveis. Mesmo quem não tinha um PlayStation 1 ou 2 em casa, poderia jogar na casa de um amigo ou ir para aqueles saudosos estabelecimentos onde se pagava por hora jogada. Assim, todos tinham acesso a times como Milan, Real Madrid, Internazionale, Barcelona, Manchester United, entre muitos outros grandes clubes do futebol europeu. As escalações estavam na ponta da língua. Os jogos em si, cada um a seu tempo, eram muito bem feitos e evoluíam a cada nova versão. Quem não se pegou pensando em um jogo do PlayStation na ideia, cara, isso aqui tá muito real, não tem como isso melhorar mais. Mas um problema latente é que ainda eram jogos de videogame.
A velocidade e a precisão dos passes automáticos, a falta de relevância de fatores físicos humanos, as arrancadas, os chutes e cabeceios perfeitos faziam com que se esperasse aquilo de partidas de futebol reais, como se mesmo grandes jogadores não errassem e não tivessem dias ruins. Eu não tenho nenhuma dúvida que você já jogou uma partida de FIFA na sua vida, pegou um jogador que não conhecia tanto e por ele não desempenhar bem no jogo, o que é algo que já envolve a habilidade do controlador, você pegou uma partida desse cara na vida real e condicionou seu pensamento a tratá-lo da mesma forma que o tratou quando ele te fez perder na partida online ou no modo carreira. Os desenvolvedores dos jogos sabiam que era impossível reproduzir a complexidade do futebol em um jogo eletrônico. Logo, a mecânica deveria ser voltada para que todas as partidas fossem divertidas, atribuindo habilidades aos personagens que nem sempre condiziam com o que se via na realidade. Nos jogos reais, nós temos jogadores, não personagens. São coisas bem diferentes. Dessa forma, a dinâmica do jogo se tornava veloz e fluida, condicionando a atenção de quem joga a estar sempre no detentor da posse de bola e em como chegar à meta adversária o mais rápido possível usando os recursos do videogame, e não exatamente os artifícios reais para criar o gol, justamente como o futebol é entendido e encarado pelo grande público. Basta ver que expressões como "olha lá, parece um gol de videogame", ou então "olha essa jogada de videogame que time X fez, que incrível", passaram a tomar conta das transmissões e do imaginário popular. A vida real passou a simular a simulação, e é inegável que isso distorce a forma com que se analisa uma partida real. É realmente muito divertido jogar com amigos ou montar o time dos sonhos no modo carreira. Isso é inquestionável. Eu cresci criando times na Master League, criando o meu jogador no modo carreira solo, e era muito empolgante. E realmente isso ajudava a conhecer mais jogadores. Mas não se pode esperar que o que se vê nos gramados seja emulado por aquilo que se vê nos videogames. Afinal, a simulação é o FIFA e não o jogo real. E aqui nem se abordam as alterações na jogabilidade ou ainda o modo manual, que é um nicho buscado por quem procura por um nível a mais de realismo na jogatina. O foco aqui é o geral, a média dos jogadores. A bagunça começou a ficar ainda mais estabelecida com a chegada do FIFA Ultimate Team. Todos conhecem a modalidade de jogo da EA, onde abrem-se pack de cartas de jogadores virtuais e que se usa dinheiro de verdade para construir o time no jogo. O ponto aqui é como esse jogo ficou popular e como o jogo tem rigorosamente nada a ver com uma partida de futebol, seja na velocidade, na ausência de física ou na dinâmica da partida. As semelhanças com o jogo estão na parte gráfica e só. Muitos se divertem com isso, e se parasse por aí, não seria um problema, e não teria motivo para estar fazendo esse vídeo aqui, mas esse buraco é um pouco mais fundo que só diversão. Um game extremamente rápido, sem meio de campo, que prioriza firulas, velocidade sobre-humana e chutes precisos e cheios de potência a todo momento, isso não soa um pouco familiar? Tudo extremamente rápido, para ontem. Jogar isso com frequência pode fazer com que venha a sensação de coisa chata e sem graça ao assistir um jogo real, ou acusar um jogador de ser um bagre quando chuta mal, erra um passe ou simplesmente comete um erro qualquer, o que acontece em toda e qualquer partida de futebol, tanto de nível técnico mais alto quanto mais baixo. Eu não tenho nenhuma dúvida que atualmente as pessoas consideram tantos jogadores como ruins ou horríveis, muito condicionados por isso. A atenção dispersa para o celular ou para qualquer coisa mais condizente com a expectativa do imaginário que o game criou. Logo, não se vê o jogo. É mais ou menos como a diferença entre aquele site do X vermelho e a vida íntima de uma pessoa comum. Achar que um jogo de videogame, por mais bem feito que seja, representa sequer um pouco de uma partida real, é o mesmo que pensar que Call of Duty ou Battlefield representam o que acontece em um cenário de guerra. E olha que pelos recentes modos campanhas de Call of Duty, eu diria que é muito mais fiel à realidade do que o FIFA ou o eFootball, o antigo PES. É claro que ninguém aqui está comparando um simples entretenimento com situações de vício e de miséria como essas citadas, mas apenas sugerindo que pode haver uma distorção da percepção de realidade. Nesses jogos destacam-se apenas jogadores que driblam muito, chutam muito forte e têm uma força física ou são muito velozes. Uma vez que as movimentações são automáticas e os passes teleguiados, a bola chega da defesa para o ataque magicamente. Jogadores incríveis da vida real não têm serventia nesses jogos.
Por esse motivo, jogadores táticos com outras valências que não são tão relevantes dentro da mecânica dos games só são reconhecidos como bons jogadores quando fazem algo extremamente fora da curva, como por exemplo a dupla de volantes do Real Madrid, Modric e Kroos. Ninguém gosta de jogar com eles no videogame. Ninguém fica feliz ao tirar uma carta especial deles. Eles não têm importância para o jogo. Qualquer outro jogador que contemple as qualidades preferidas pelo jogo, como um zagueiro com força física ou um atacante rápido, já são mais reconhecidos que eles, dentro do jogo, é claro. Não há utilidade, por exemplo, para Toni Kroos, que é lento e já que os passes seriam milimétricos com qualquer jogador, uma de suas grandes habilidades não pode ser retratada. A bola vai de área a área de maneira tão rápida e artificial que o jogo no meio-campo simplesmente não existe, sendo que é nesse setor onde tudo acontece em uma partida real. Se você só aperta o X ou o A e o jogador acerta um passe tranquilamente, qual a dificuldade do cara só dar um toque na bola para o outro companheiro? Eu sei, falando assim parece um salto lógico muito grande, mas apenas se olharmos para essa frase de forma isolada e ignorar toda a construção dessa ideia que vem sendo implantada na cabeça das gerações atuais. Eu acho que podemos concordar em uma coisa: o jogo evoluiu muito em termos de preenchimento de espaços, certo? Eu sei que ainda tem muita gente que considera o futebol de antigamente melhor que o atual, ou pelo menos no mesmo nível, e falam que antes era difícil jogar também. Eu vejo isso pela quantidade de comentários no meu vídeo sobre o maior da história, em que eu cito a evolução do jogo e muitos parecem não aceitar esse fato. Mas pelo menos em termos de intensidade da pressão e os espaços reduzidos, vemos claramente que é diferente hoje. E aí eu te pergunto, uma situação em que um volante ou meio-campista recebe a bola de um zagueiro e em menos de 2 segundos já tem 2 marcadores em cima dele, fungando em seu cangote e prontos para fazer o desarme ou interceptação, obrigando esse jogador a se posicionar, fazer o domínio, ter visão de jogo para enxergar uma opção de passe, ter o tempo de reação para não perder a bola para os marcadores que já estão em cima e ele consegue se virar e acertar um passe com precisão. Essa é uma situação em que não envolve habilidade? Cara, na minha visão, isso é ter mais habilidade que dar uma lambreta ou um elástico. Até porque esses dribles normalmente são feitos no 1 contra 1, com o condutor da bola de frente para o marcador e preparando esse drible na cabeça enquanto carrega a bola. São simplesmente níveis diferentes de dificuldade, mas é óbvio qual das duas situações é considerada como jogada de efeito ou qual desses jogadores tem mais habilidade. Só uma dessas jogadas é vista com bons olhos e impressiona, tanto no videogame quanto na vida real, e é a situação que menos impacta para o jogo. E é aí que entra essa percepção do que eu disse anteriormente: acertar um passe não é nada demais, basta apertar o X, não é preciso fazer um combo de botões para isso, é simplesmente mais fácil, independente da situação em que seja feito. E claro que não estou dizendo que o videogame é o que condiciona a pessoa a ter essa mentalidade, ou que seja o único fator, claro que não, mas se você cresceu jogando assim como eu, sabe do que estou falando, e se parar para refletir, vai ver que é realmente essa a sensação quando se joga, e depois quando vai assistir a um jogo real. E agora, trazendo a discussão para o lado coletivo da força, um acontecimento recente que serve para exemplificar o assunto é a passagem de James Rodrigues pelo São Paulo. A grande massa da torcida não entendeu e até culpou a diretoria pelo fracasso do colombiano no clube. 2 treinadores passaram pelo São Paulo durante sua curta passagem até aqui, e nenhum dos 2 confiou no meia. Por quê? Porque ele é um jogador de futebol, e não o personagem mágico de videogame que a torcida cultiva no imaginário. Os passes, as cobranças de falta e os chutes precisos não são mais importantes do que a intensidade e a entrega de outros atletas supostamente inferiores, que são titulares na posição que poderia ser dele, principalmente no quesito regularidade. Obviamente, ele poderia ser útil em momentos específicos, mas para muitos, inclusive para o próprio, a titularidade no São Paulo deveria ser
ser absoluta. Isso obrigaria o treinador a mexer em todo o esquema de um time entrosado, furar a fila de quem treina forte todos os dias, só para colocar um jogador específico, pois supostamente ele faria valer suas habilidades em todos os jogos, como se ele não fizesse parte de um todo. Afinal, é só substituir uma cartinha no tabuleiro. Entre nós, se o Rames fosse o jogador que ele pensa que é, e que o senso comum corrobora, não estaria disputando posição no São Paulo, mas, com a idade que tem, ainda estaria em um grande clube europeu e com muita lenha para queimar. E isso não é desmerecer o São Paulo, é simplesmente constatar que existem outros casos que são extremamente parecidos com os do Rames e que aconteceu exatamente dessa forma, como o Modric, Kroos e até o Ozil. Essa influência dos videogames na percepção do futebol, junto com outros fatores já citados nos outros 2 vídeos, implica em reações desproporcionais da torcida com relação ao treinador e a jogadores, onde estes viram depósito da frustração pessoal de cada um na hora de se expressar, principalmente em redes sociais. Você mesmo que tem seu time de coração, quantas vezes não ficou nervoso por simplesmente não entender a insistência do técnico com determinado jogador? Embora realmente existam treinadores teimosos e limitados, esses jogadores normalmente têm importância tática, variâncias que não são percebidas quando se acompanham apenas a bola durante o jogo. Costumam não ter muitos atributos impressionantes com a bola nos pés, mas o entendimento do jogo, das movimentações, a capacidade de marcação e leitura garantem a titularidade ou a importância no time para entrar no segundo tempo em situações favoráveis às suas características. Um belo exemplo disso é o McTominay do United, que virou alvo no momento ruim do time e, como eu demonstro na análise sobre o United de Ten Hag, as pessoas simplesmente colocam a maior parte da culpa dos fracassos em campo no McTominay, que não é o James Rodrigues, nunca foi e nunca vai ser, em termos de popularidade e habilidades, mas ele cumpre muito bem o seu papel e passa longe de ser um jogador horrível como muitos fazem parecer. E não é só o Ten Hag que insistiu nele, Solskjaer e Mourinho também insistiam. Será que todos eles eram cegos e viam o potencial e habilidade em um jogador que, pelos comentários do público geral, parece ser o maior bagre que já pisou em Old Trafford? Giroud foi campeão do mundo pela França em 2018 sem ter feito sequer um gol na campanha. No entanto, em momento algum, Didier Deschamps parece ter considerado tirá-lo do time titular, pois embora o centroavante não estivesse fazendo valer sua principal característica, sua presença em campo viabilizava que jogadores acima da média como Griezmann e a então promessa se consolidando como realidade Mbappé se destacassem e resolvessem os jogos como de fato aconteceu. Dá para traçar um paralelo desse caso com o de Gabriel Jesus na seleção brasileira, que também foi tratado com essa pecha de ser um centroavante que não marca gols. Mas um detalhe aqui pra você, meu mano, é que na França ou na Europa em geral, o Giroud não foi tratado como um bagre por isso, assim como foi tratado aqui no Brasil e juntamente com Gabriel Jesus. Basta procurar qualquer partida da França naquela campanha, qualquer uma, para notar o quanto Giroud foi importante com movimentações para abrir espaços. Quantas situações em que foi essencial para a construção da jogada ele fazer tabelas, fazer o pivô, escorar a bola e correr na diagonal para abrir espaços. Isso não é ter habilidade? Futebol não se trata de escalações do FIFA e Ultimate Team, nem de seleções de todos os tempos, nem da seleção dos melhores que você viu jogar. Escalar um time não se limita a dispor jogadores habilidosos aos montes como no comercial da Nike do início dos anos 2000, ou na escalação de uma Master League, ou na realidade em que viveu o PSG, por exemplo. Além disso, tem o fator principal para esse contraste entre simulação e realidade: os seres humanos. Estar condicionado a assistir futebol com tal percepção robótica pode fazer com que nos esqueçamos que o jogo é jogado por pessoas reais, com potencialidades e limitações como qualquer um. A intenção deste conteúdo não é fiscalizar a maneira como o futebol é assistido e entendido, mas sim mostrar a dualidade que se projeta na percepção do esporte por ser, ao mesmo tempo, tão popular quanto complexo, esperando assim enriquecer essa percepção, ou ao menos o senso crítico entre aqueles que chegaram até aqui. E também não é a intenção do vídeo
caso não tenha ficado claro até aqui, condenar quem gosta de FIFA ou PES e que agora está se acostumando ao eFootball e ao EAFC. Não há problema algum em jogar os jogos e se divertir. Eu mesmo cresci jogando. A discussão é sobre algumas percepções que os jogos nos causam ao assistir um jogo real, porque acredito que a maioria das pessoas já jogou mais partidas de videogame que assistiu jogos reais na vida. E isso é algo que gera um condicionamento a projetar a simulação no mundo real, de forma inevitável. Concordando com tudo, com nada ou com partes dos pontos abordados ao longo dos vídeos, o objetivo é tornar o debate mais rico onde quer que ele aconteça, pois afinal de contas é assim que o futebol se mantém vivo e tão presente no cotidiano e na cultura popular. Então é isso, essa foi a minissérie O que é Futebol Arte, e se você chegou de penetra aqui hoje e esse é o primeiro episódio que assistiu, estou deixando aí na tela final os episódios 1 e 2, que constroem o tema e discutem sobre a percepção da comunidade sobre o que de fato é futebol jogado, o futebol puro ou o futebol arte tão popularmente conhecido. Se você gostou do conteúdo, eu peço que faça todo o ritual que já está acostumado, deixando like, comentando e principalmente compartilhando, porque assim nós vamos ver que esse tipo de conteúdo é bem aceito e no futuro vamos produzir diversas outras minisséries com uma qualidade até superior a essa. Mas isso só é possível com um maior alcance do conteúdo. Então compartilha com algum amigo, manda em seus grupos e eu agradeço demais o seu apoio até aqui. Qualquer sugestão ou crítica é só deixar comentado aí embaixo que eu vou ler e tentar responder. Então até a próxima minissérie de Trave a Trave.